Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que você fala e tal, eu queria saber sua opinião, na verdade, tem pessoas que falam, por exemplo, no espiritismo ou em outras religiões, que ouvem vozes, às vezes é o guia espiritual, às vezes, não sei, é uma voz que o guia, que fala sobre dar palpites, por exemplo, sei lá. Você acha que isso é clínico ou não? Porque, pelo quadro que você falou antes, geralmente essa voz fala coisas negativas, não é? De pule, ou sei lá, ou você é feio, ou sei lá. Parece Isso. mais uma voz que ela tá separada do eu, né? Mas que ela é negativa como se não tivesse um filtro. Mas, e essas outras pessoas que ouvem, por exemplo, vamos dar um exemplo, tipo psicografia, que alguém está ditando para ela escrever uma carta, teoricamente é uma coisa positiva, né? Uma mensagem positiva. Você acha que você acredita que é um caso clínico ou não tem nada a ver com o quadro que você estuda? Isso dá uma treta. Do médico da religião dá uma treta. Mas dessa eu encaro. Essa. A religião, de certa forma, a espiritualidade, eu falo que vai ser 880. Ou ela vai ajudar muito, ou ela vai fuder com as coisas, literalmente. Quando a gente pensa a questão específica do espiritismo, a psiquiatria, ela não entra dentro da religião nenhuma, como o povo acha que é. Então, você vê que tem um espiritismo que tem a sua forma de cultuar, tem os evangélicos que fazem isso, né? Alguma coisa. Então, assim, você vê que cada religião tem a sua forma. Então, isso não é considerado transtorno mental. O que seria o transtorno mental disso? O que você falou, uma das coisas, causa sofrimento. Então, a pessoa vive num intenso sofrimento. Isso sai do ambiente de culto. Então, não fica só naquele momento que a pessoa com transtorno vai ser 24 horas. Entendeu? Então, essa questão do culto. Começa a ficar algo bizarro, que às vezes sai até do próprio meio, né? Então, por exemplo, da pessoa, questão de vozes, né? A pessoa começa a ficar incomodada, assim, agitada, começa a fazer coisas que no culto ou que a religião prega não faria isso, né? Então você tem esses mecanismos que você consegue alertar assim, opa, pode estar acontecendo alguma coisa, né? Antes o povo falava muito, às vezes a pessoa, ainda alguns acreditam nisso, né? Que a esquizofrenia para alguns podem ser uma evolução espiritual. Se você esperar essa evolução espiritual da esquizofrenia, você morre. Porque nós estamos falando de doença. Agora, quando é algo benéfico para a pessoa ali está bem, está, né, com as pessoas ali e tudo, ok. Não é uma questão psiquiátrica. É isso que muita gente não entende. E é isso que gera guerra. Por quê? Porque a gente fala assim, mas e se for questão demoníaca? A pessoa com esquizofrenia, ou psicose, tem uma ideia, pode demorar até 11, 15 anos para ter um diagnóstico correto. Por quê? Porque inicialmente o povo vai querer levar o quê? Para a igreja. O povo vai querer fazer isso, aquilo outro. E até que a pessoa atine que precisa de ajuda médica, já lesionou muito o neurônio. Entendeu? Então, é isso que eu vejo como problema. É quando a pessoa tem esse conflito. Não, tudo é questão de espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. Esse que seria o maior problema. Eu sempre falo o seguinte, que a fé tem que ser uma fé inteligente. Eu acho que você pode muito bem ir no médico de manhã, vai no seu psicólogo, na terapia de tarde, e vai à noite para a sua igreja ou culto, agradecer. Você pode ter tudo unido, que aí sim seria um tratamento adequado. Porque a fé também pode ser um fator protetor, até como laço social. Até diminui a chance, né, de suicídio, a pessoa pode ter suporte, né? Então isso é maravilhoso. Mas quando você demoniza as coisas,
ou acha que é evolução, você está tirando dessa pessoa um tempo precioso, que é o cérebro, um tempo precioso de quê? De você intervir e tentar diminuir as lesões que a doença pode causar. Então, sofrimento seria a diferença entre, por exemplo, se o cara ouve vozes e não há sofrimento, e ele canaliza aquilo de uma forma, vamos dizer, tá? Tipo, o cara acredita que ouve espíritos, por exemplo. Mas aquilo ali não são vozes mandando coisas ruins ou torturando ele de uma certa forma. Tá entendeu? tudo bem. O que a gente vê muito, tem até estudos sobre isso. Até o doutor Alexandre, até da Federal de Juiz de Fora, estuda muito essa questão de espiritualidade. E fala assim, que foi feita uma pesquisa com alguns médiums, tudo, e você vê que essas pessoas tinham uma saúde mental até mais preservada. E um outro detalhe interessante, geralmente essas pessoas que trabalham, né, que tem o espiritismo e tudo, começa mais na infância. Ela começa a apresentar essas questões às vezes na infância e lembrar de que a psicose em si, ela começa a desencadear a partir de uma adolescência. Então você vê que tem algumas coisas que a gente avalia para saber o que seria transtorno mental e aquilo que seria de fato algo dentro da religião.